Com o passar do tempo, lendo um mangá como Baki, nós presenciamos inúmeros feitos dos personagens, mas temos dificuldades de comparar como isso se escala em comparação a coisas comuns. É por isso que o vídeo de hoje são um dos meus favoritos em Baki, pois demonstram a capacidade dos personagens daquele mundo. Mas antes, uma breve recapitulação. No vídeo anterior de Baki, o cientista Allen prendeu Piccolo dentro de um congelador com portas de ferro e paredes de concreto. Na cabeça do cientista, aquilo fazia sua missão de captura do predador estar concluída. Então, apesar do susto, tudo terminou bem, pelo menos até ali. E o vídeo de hoje começa com o Dr. Albert Payne questionando: ele acordou? E você o trancou lá dentro? Allen respondia: eu sei que você está muito surpreso, doutor, mas é tudo verdade. O Piccolo acordou, ficou furioso e nós brigamos. Por um golpe de sorte, eu o tranquei no freezer. Penny questionava: então você ligou para a força militar? Que diabos você pensa que está fazendo? Allen interrompia dizendo: com licença, professor, mas eu sei mais sobre o Piccolo do que você agora. As balas não funcionavam no corpo dele, assim como o Superman. Eu atirei e não adiantou nada. Além disso, ele as atirou de volta em mim e uma bala acertou meu ombro, como pode ver. Nem jogadores de beisebol da liga profissional conseguiriam lançar com tanta força. Nem eu sei se 5 viaturas vão ser suficientes para parar essa coisa. Penny pontuava: não acredito em você. Humanos simplesmente não conseguem fazer isso, doutor. Você deve ter alucinado, deve ter perdido muito sangue. Allen olhava surpreso e na mesma hora um agente chegava dizendo: com licença, verificamos a planta do prédio e a localização do freezer. Vamos invadir as instalações agora. Só um aviso, se o sujeito for violento, talvez não o peguemos vivo. Allen questionava preocupado: o quê? Não, isso não é necessário. Penny entrava na conversa dizendo: vocês não podem fazer isso. O agente olhava para o cientista e questionava: e quem é você, senhor? Penny respondia: eu sou Albert E. Payne. O agente se surpreendia a priori, sorria e dizia: é uma honra conhecê-lo, senhor. Como eu poderia esperar encontrar um grande ganhador do prêmio Nobel aqui, hein? Eu sou um grande... Albert Payne interrompia dizendo: pode guardar suas apresentações para depois, senhor. Isso aqui não é brincadeira. O senhor precisa chamar o exército e os fuzileiros navais para pedir ajuda. O agente pensava alguns segundos e dizia: professor, por favor, não leve isso como um insulto, mas o que eu ouvi foi que apenas um homem estava lá dentro. No entanto, ele tem o poder e a natureza de uma fera. Acredito que seja só isso que o caracteriza. Ou ele se tornou o King Kong agora? Penny respondia: eu estava pensando em como descrevê-lo com precisão. Mas King Kong, hein? Obrigado pela analogia perfeita. De repente, galera, um estrondo alto interrompia a conversa. Era uma parede sendo destruída. Todos olhavam para trás, viam o ar gelado do refrigerador saindo, em seguida uma silhueta grande se aproximando. Era Piccolo, que encarava de forma raivosa. Todos se preocupavam e o agente dizia: ligue para o quartel-general, diga que precisamos de mais 20 homens, ou talvez 30. Piccolo nessa hora rugia, a pressão do seu grito passava por todos. Em seguida, o predador disparava na direção de uma viatura e com um tapa ele a jogava para longe. O predador rugia e o agente ordenava assustado: entre em contato com o exército agora mesmo, é uma emergência. Ao fundo, Penny dizia: ele está furioso. Sua razão de viver, sua comida, seu orgulho. Ele ficou furioso porque seu rival, o T-Rex, foi roubado dele. Enquanto tanques de guerra chegavam, o narrador dizia: a polícia informou ao exército que um terrorista armado havia entrado na usina de isolamento de resíduos nucleares. O exército ficou surpreendentemente feliz com a mobilização. E isso porque era a oportunidade perfeita para testar uma nova arma que ainda estava em desenvolvimento. Podíamos ver, galera, um militar chegando no recinto e dizendo: sua falsa denúncia de um terrorista armado em uma instalação nuclear é imperdoável. Mas diante da situação em questão, definitivamente o poder destrutivo de um homem-bomba se encontra aqui. Pois era mostrado, galera, as viaturas destruídas, alguns militares feridos e alguns até mortos. E o militar continuava dizendo: mas mesmo que ele esteja no nível do King Kong, ele ainda está desarmado. Porque você simplesmente não atira e o mata? Penny respondia: você tem razão,
mas não há tempo para explicar. Só uma coisa é certa e que você precisa saber. Aquele homem ali é o tesouro para toda a raça humana. Nos era mostrado Pickle sentado na frente do refrigerador onde estava o T-Rex. Ele encarava friamente e Penny continuava dizendo: de certa forma, aquele bárbaro nu ali é mais valioso que o presidente de qualquer país. O militar respondia: você também é um tesouro da raça humana, doutor. Então, já que este é o pedido de um ganhador do Nobel, eu o aceitarei. Nós o capturaremos, sem machucá-lo. Nos era mostrado, galera, os tanques e os soldados do exército se posicionando à frente, mas na sequência, podíamos ver uma espécie de máquina de combate, pegando uma garrafa de água, a abrindo e em seguida ele pegava um copo de vidro e servia. Depois levava o copo até a boca do piloto e tomava. Animado, o piloto questionava: haha, pronto para lutar, senhor homem selvagem? O militar-chefe se aproximava e começava a explicar na sequência. A máquina de combate multiuso, também conhecida como MPBM, será oficialmente implantada no próximo ano. Para chegar a esse ponto, o operador passou os últimos 2 anos e meio utilizando-a para tudo em sua vida diária. Graças a isso, ele pode usá-lo para fazer absolutamente qualquer coisa. Ele poderia guiar vários leões pelo focinho, destruir veículos militares, ou até mesmo tricotar com ele. O pisão forte da máquina de combate ecoava na direção do predador. Pickle olhava e via os faróis sendo apontados na sua direção. O militar-chefe questionava na sequência: mas o que eu não entendo é, por que ele não sai daquele lugar? O agente e Penny arregalavam seus olhos, pois podíamos ver, galera, Pickle de frente com a máquina de combate. E Penny pontuava: ele está defendendo algo. O agente questionava: defendendo o que, senhor? Penny dizia: é bem provável que... Ao ver o professor parando, o agente questionava: o que é bem provável? Penny respondia: provavelmente ele está defendendo a época dele. O agente questionava: a época dele? Que época, professor? Professor, eu estou perguntando que época? Nessa hora podíamos ver Pickle pisando forte de um lado e a máquina de combate do outro. Pickle era agarrado pelo pescoço, mas prontamente entrava com uma esquerda na máquina e o operador contava do futuro. Cara, foi como ser atingido por um míssil. Ele esmagou a porra da blindagem da máquina de combate num só soco, velho. Na hora foi tudo tão rápido e desesperador que eu pensei: você só pode estar brincando comigo. Eu vou cortar o pescoço dessa coisa, que se dane capturá-lo vivo. Ele vai me matar, porra, então mira no pescoço logo e mata. Eu sabia que era errado matá-lo, tá? Eu não sou idiota. Mas naquela hora eu não tinha outra escolha. Só que, cara, sei lá, por alguma razão inexplicável, a minha lembrança de toda a situação a partir daí simplesmente termina. Eu não sei o que aconteceu. Nos era mostrado, galera, a máquina de combate tentando girar o pescoço de Pickle, mas era a máquina que girava junto do operador sem parar. Pickle olhava confuso e na sequência podíamos ver mais tanques de guerra e helicópteros se aproximando enquanto questionavam: peraí, como isso é possível? A coisa que está enfrentando as forças armadas mais fortes do mundo, o exército mais poderoso de todos, as forças armadas dos Estados Unidos da América, é uma única fera? Um único ser vivo os está enfrentando? Estamos usando tanques mais recentes, estamos usando helicópteros militares, estamos usando tropas armadas para enfrentar uma coisa? Isso é aceitável? Não, claro que não. Podíamos ver, galera, o capitão Stridon dormindo num dos veículos e um militar motorista alertava: capitão, já está na hora. Stridon ordenava: então pare aqui. Todos os veículos paravam e nos era mostrado, galera, alguns veículos militares já destruídos no local. Ou seja, depois da máquina de combate, Pickle havia atacado ainda mais coisas que não nos foram mostradas. Stridon descia do automóvel e dizia andando entre os destroços: fiquem aí, eu já volto. Enquanto ia na direção, Stridon removia sua boina, seu terno, colete, gravata, e enquanto tirava as demais peças, o narrador começava a dizer: o soldado sentiu uma grande vergonha. Enquanto caminhava em meio àquela cena macabra, ele viu que as armas modernas eram frágeis, diante de uma pessoa poderosa. Como um soldado versado em armamento e como homem, um sentimento além do respeito cresceu profundamente dentro dele. Pickle via aquele ser sem roupas vindo na sua direção e Stridon se ajoelhava à frente. Em seguida, o narrador continuava:
Pela primeira vez desde que Piccolo acordou, ele viu um par de olhos que não continham nenhuma animosidade. Stridon esticava sua mão e dizia: "Gostaria de saber mais sobre você." O narrador pontuava. Naturalmente, Piccolo não entendia palavras, mas mesmo assim, houve comunicação. Stridon pontuava: Vamos para um lugar onde existem outros como você. Para o Japão." Piccolo sorria e esticava a mão para o militar. E dessa forma, pessoal, o vídeo chega ao fim. Piccolo está indo para o Japão, onde ele encontrará seus semelhantes. E lá, eu quero que vocês se lembrem, pessoal, desse capítulo aqui, onde o Piccolo pegou uma máquina de combate capaz de destruir veículos militares e simplesmente não foi afetado. Lá, o Piccolo será afetado por pessoas, por lutadores que estão além desse nível de ataque. Então sempre tenham isso em mente quando comentarem sobre as capacidades dos personagens em Baki, pois eu vejo que muita gente se esquece. Óbvio, o Piccolo é único, o Piccolo é um dos mais fortes desse mundo que é Baki, então ele está além desses lutadores na sua grande maioria, porém serve como parâmetro para vocês entenderem. Quando o Piccolo leva um soco e ele toma dano, a gente pensa, caramba, o Piccolo foi pego pelo pescoço por uma máquina de combate que destruía veículos e simplesmente fez a máquina dar problema, quebrar, fez a máquina girar ao invés de ser girado, mas ele toma dano de alguns lutadores, então olha que coisa absurda, tá, galera? Enfim, esse foi o vídeo. Se curtiram, vocês já sabem, like para ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos e caso queiram vídeos exclusivos, cogitem virar membro do canal. Minhas redes sociais vão estar aqui na tela, caso queiram me seguir. E outra coisa que eu quero avisar para vocês, fãs de Baki, acompanhem Toph, eu garanto para vocês, é um mangá fenomenal que todo mundo que gosta de Baki vai gostar de Toph. A gente tá traduzindo do japonês aqui, a reta final do primeiro mangá, então tá muito bacana, acompanhem que vai valer o seu tempo. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo, eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto!